Vou começar esse vídeo com a frase mais apropriada que eu encontrei. Vivemos tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam a vergonha e as melhores pessoas perderam a esperança. Você já deve ter visto muita coisa sobre o tema até agora, como eu também vi. Mas como tudo é confuso e se trata de muita informação, eu decidi resumir a história para que você entenda em definitivo os fatos que rolaram para que a situação chegasse até aqui. E uma vez entendido, eu vou contar como que o mundo está reagindo a isso, como que o Brasil está reagindo a isso. E olha, tem coisa que não dá para simplesmente dizer que foi no calor do momento. Fica até o final do vídeo que você vai entender o porquê dessa expressão. E se chocar com ela. Antes da gente comentar o que aconteceu no sábado passado, eu vou ter que te contar uma história. Vamos começar lá atrás, muito lá atrás, nos tempos de Abraão. Abraão tinha origem semita e vivia em uma cidade suméria há mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Na época era comum os sumérios adorarem vários deuses, que em troca retribuíam com presentes e graças. Mas Abraão foi aquele que Deus foi falar diretamente, dizendo para ele sair da cidade rumo a uma nova terra, onde ele fundaria uma nova nação. Então Abraão pegou sua esposa, familiares e servos e partiu rumo a essa nova terra. Abraão foi para Canaã. Ao chegar em Canaã, ele se deparou com uma terra deserta e, não conseguindo se estabelecer por lá, ele continuou andando, rumo ao Egito. Após uma passagem meio que turbulenta por lá, Abraão acaba por retornar para Canaã, a terra prometida. E dessa vez sim consegue se fixar e começar o que podemos chamar de povoado, através do comércio de animais e relações com outras pessoas. Durante um tempo longo, Abraão viveu bem em Canaã. Porém, até esse período da história, Abraão não tinha conseguido ter filhos, o que para a época era uma espécie de maldição, já que os filhos eram vistos como um sinal de prosperidade. Com o passar do tempo, sem conseguir engravidar sua esposa, Sara, a mesma decide que Abraão deveria ter um filho com uma de suas servas, para que a linhagem de Abraão prosseguisse. E assim aconteceu. Abraão engravidou uma serva de Sara e nasce seu primeiro filho, Ismael. Tempo após o nascimento de Ismael, o improvável acontece. Sara acabou engravidando e assim nasce Isaac. Após o nascimento de Isaac, Sara disse a Abraão que tanto a serva quanto Ismael deveriam ser expulsos, porque Ismael, como filho mais velho, seria o herdeiro beneficiado da herança de Abraão. E assim foi feito. É importante conhecer essa parte da história porque Ismael acabou formando o povo ismaelita, que são o povo árabe, e Isaac deu origem ao povo hebreu. Bom, Isaac teve um filho chamado Jacó, que por sua vez teve 12 filhos, e esses 12 filhos formaram as 12 tribos de Israel. Nessa época, os hebreus começaram a denominar-se israelitas. Após um longo período de seca, algumas dessas tribos decidiram migrar para o Egito. E aqui eu vou resumir muito essa parte da história, senão a gente não vai avançar. Mas o povo hebreu, ou israelita, que chegou ao Egito, acabou escravizado pelos egípcios. Esse período de escravidão foi longo, chegando ao fim com a vinda de Moisés, que também foi procurado diretamente por Deus para que ele levasse seu povo de volta para Canaã, a terra de Abraão. E assim mais uma vez foi feito. Príncipe do Egito. Todo mundo assistiu, né? Porém, quando o povo hebreu retornou para Canaã, não havia apenas as demais tribos de Israel que por lá ficaram. Muito tempo se passou e outros povos fixaram moradia naquelas terras, como os filisteus e os cananeus. E aí guerras e conflitos aconteceram durante um longo período, até que os israelitas conseguiram retomar uma parte grande da cidade e novamente dividi-la entre as 12 tribos de Israel. Assim pararam as tretas? Não, porque as 12 tribos também começaram a brigar entre si. E para que os conflitos fossem mediados, eles pediram ao profeta da época, Samuel, que acendesse um rei das tribos de Israel, para que os conflitos terminassem. E assim, Samuel nomeia Saul, que se torna o rei das 12 tribos de Israel. E após a morte de Saul, Davi chega ao trono. A história de Davi é bem longa, mas o que precisamos frisar aqui é que foi no reinado de Davi que Jerusalém foi estabelecida como a capital do reino. Após a morte de Davi, seu filho Salomão chega ao reinado. O rei Salomão foi aquele conhecido por toda a história como o mais sábio de todo o mundo. Foi no reinado de Salomão que foi construído o primeiro templo em Jerusalém para que os hebreus, ou israelitas, pudessem contemplar Deus. Só que após a morte de Salomão, as coisas voltaram a desandar. E assim o reino foi dividido ao meio, dando origem ao reino de Israel e ao reino de Judá. Tempo
Tempos após a divisão, muitas tentativas de invasão, o Império Babilônico aparece e consegue derrotar os dois reinos, conquistando assim toda a terra de Canaã. Após essa invasão em 587 a.C., o rei Nabucodonosor determina a derrubada completa do templo sagrado de Jerusalém, levantado por Salomão, e leva a maior parte da população como prisioneiros e escravos para a Babilônia. Esse período ficou conhecido como cativeiro babilônico e foi nessa época, nesse cativeiro, que os povos hebreus se uniram para que a sua cultura e as suas crenças fossem mantidas em meio a tantos povos distintos, já que na época a Babilônia era o reino mais desenvolvido da terra. Algum tempo após o início do cativeiro babilônico, Ciro o Grande, da Pérsia, invade a Babilônia. Ciro derrota Nabucodonosor e se torna dono de Canaã, mas decide libertar o povo hebreu sem implicar com as suas crenças. E assim eles retornaram para Canaã e começaram a reconstruir a cidade, além do Templo de Jerusalém. Nessa época, Canaã passou a se chamar província persa de Judá, e o povo que lá habitava passou a ser chamado de judeu. Os mais velhos e mais sábios sobre os ensinamentos de Deus passaram a ser chamados de rabinos e retransmitiam os conhecimentos para os demais. Mais um tempo depois vem Alexandre o Grande, que começa sua expansão e derrota os persas e passa a ser o novo dono de Judá. Essa invasão grega teve o apoio dos judeus, que naquela época se desenvolveram politicamente, conseguindo determinar suas próprias leis, baseadas nos mandamentos entregues por Moisés lá no Monte Sinai. E assim tudo foi correndo bem até a morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C. O Império Romano vinha se desenvolvendo e se expandindo por todo o mundo. Invadiram a Grécia e foram tomando todas as regiões, até que no ano 63 a.C. eles conquistam Canaã, na época chamada Província de Judá, e que após a invasão romana passou a se chamar Província Romana da Judéia. Abalados com a expansão e o domínio romano sobre suas terras, conflitos e tentativas de resistência se tornaram comuns, até que em 70 d.C., para frear as revoltas do povo judeu, o Império Romano decidiu não só combater, mas por fim a resistência, derrubando o Templo de Jerusalém. Já em 132 d.C., o imperador romano Adriano acaba com Jerusalém e expulsa o povo judeu. Uma perseguição brutal começa, fazendo com que os judeus saíssem de Canaã, fugindo para outros lugares da terra, o que ficou conhecida como a diáspora judaica. Expulsos, muitos judeus foram para a região do Irã, mas a maioria se espalhou pela Europa e lá ficaram por um longo período. E aqui eu vou dar um pause na história de Israel para que você entenda onde a Palestina entra no enredo. Então, eu acabei de contar para vocês que o imperador romano Adriano perseguiu os judeus até saírem de Canaã, renomeada de Judéia pelos romanos, certo? Beleza, esse mesmo imperador Adriano, com a expulsão dos judeus, recebe outros povos para habitarem aquelas terras, muitos descendentes dos antigos cananeus, e rebatizou a terra como Síria-Palestina. Mas a escolha do nome Palestina não foi aleatória. Palestina em latim seria Peleshit, em hebraico. E Peleshete significa filisteu. Logo, Palestina, terra dos filisteus. E só para contextualizar direitinho, desde os tempos bíblicos, os filisteus são tipo inimigos dos israelitas. Então o imperador Adriano fez isso para humilhar mesmo o povo judeu expulso. Nos tempos atuais, foi tipo sacanagem para fazer doer, já que os judeus ousaram se rebelar contra o Império Romano. Não se sabe exatamente quando o povo da Palestina se converteu ao islamismo, se foi antes ou após o início das cruzadas. Mas isso é só um detalhe histórico. Portanto, podemos dizer com toda tranquilidade que o povo palestino não tem culpa de nada que rolou. Foram chamados para habitar uma terra e lá cresceram e multiplicaram. Dito isso, nunca existiu um país chamado Palestina. Após o que eu contei para vocês, a Palestina passou a ser uma região nomeada por Adriano. E assim foi por um bom tempo. Ao longo dos anos seguintes, a região foi tomada por vários impérios diferentes. Eram travadas guerras e o vencedor levava a terra. E assim foi até o meio do século XVI, com a chegada dos turco-otomanos, do Império Otomano, que dominaram a região e se tornaram os donos das terras de Israel, até meados de 1920, que foi quando o Império Turco-Otomano caiu, após a Primeira Guerra Mundial, e a região passou a ser controlada pelos britânicos.
Os ingleses tinham interesse na região porque eles acreditavam que era uma região cheia de petróleo, mas não era. Então, o local passou a ser um problema, porque tinham muitas regiões, até mais interessantes política e economicamente, que demandavam atenção. Logo, o que fazer com essas terras? Bom, no começo da solução, eles fizeram um esboço de mapa com divisões de terra e começaram a entregar para as famílias dos sheiks. E é aqui que eu preciso entrar com um outro detalhe histórico sobre como os judeus estavam tentando se reorganizar para voltarem a ser um povo de uma terra. Vamos falar do movimento sionista. Iniciado no século XIX, o movimento sionista teve como fundamento o direito do povo judeu a habitar sua própria terra, seu próprio estado, ter o seu país, para que assim os judeus pudessem estar em segurança. E essas terras deveriam ser preferencialmente na região da Palestina, porque você lembra? Terra prometida a Abraão? Mas continuando, quando os britânicos estavam dividindo as terras entre os sheiks, os judeus pediram à Liga das Nações uma terra para poder ser sua pátria. E assim ocorreu o Acordo de Balfour para a construção do Estado judeu, desde que a construção do Estado não interferisse nos povos não judeus que viviam por ali. Com isso, na década de 20, uma migração de judeus começa de volta à região, o que irritou bastante os povos árabes, já que os judeus que tinham dinheiro estavam comprando suas próprias terras. E os povos árabes também não eram melhores amigos dos judeus, né? Os britânicos prometeram terras para os judeus, mas eles também prometeram para os árabes, que ao enxergarem a migração judaica para as terras, tomaram a situação como uma tentativa de colonização dos britânicos e dos judeus. Os árabes disseram que, por direito, a terra era da Palestina. E aí os conflitos começaram. Acordo de Balfour emperrado. Entre 1936 e 1939, revoltas árabes aconteceram contra britânicos e judeus. E foi assim que, para acabar com o conflito, foi publicado o Livro Branco. O plano era inserir árabes e judeus no governo de forma proporcional à quantidade de habitantes que existiam na Palestina. E em 10 anos, cada um poderia ter o seu estado próprio. Só que em 1939, a perseguição aos judeus pelo mundo aumentou bastante com a ascensão do... E poucos meses depois da publicação do Livro Branco, a Alemanha invadiu a Polônia. Começa a Segunda Guerra Mundial e o povo judeu foi a maior vítima do conflito. Então, eu não preciso nem falar aqui o que aconteceu, porque todo mundo sabe da tragédia que foi. Mais de 6 milhões de judeus perderam suas vidas no capítulo mais maléfico da história da humanidade. Após a Segunda Guerra e somado todo o contexto do que sofreram, a ideia do Estado judeu ganhou força. Em 1947, a ONU publica um plano de partilha da região, entre judeus e palestinos. E a região ficou dividida desse jeitinho que você está vendo no mapa, tá? Amarelo para a Palestina e azul para Israel. Os judeus aceitaram a divisão, mas os palestinos não. Eles alegaram que perderam território e que a divisão desse território diminuiu a quantidade de suas fronteiras. Além disso, havia disputa por Jerusalém, sagrada tanto para judeus como para palestinos, assim como para cristãos. De imediato, os caras pensaram em dividir Jerusalém no meio, em oriental e ocidental. Não deu certo. Depois, eles pensaram em não dar Jerusalém para ninguém, para ser de todo mundo. Só que também não deu certo. Só que assim, hoje, para todos os efeitos, Jerusalém foi dividida entre oriental e ocidental, que eu vou comentar novamente mais para frente. Após toda a tensão da guerra, uma solução para isso era o que os britânicos mais queriam. E mesmo que a Palestina não concordasse com a divisão feita pela ONU, em 1948, Israel declara sua independência. Só que no dia seguinte, no outro dia mesmo, Egito, Líbia, Síria, Jordânia e Iraque declararam guerra ao recém-criado Estado de Israel, além de não reconhecê-lo como um Estado independente. A Guerra dos Árabes contra Israel terminou em 1949, com a vitória de Israel. Após essa primeira guerra, mais de 750 mil árabes deixaram suas terras, porque foram expulsos, porque ficaram com medo de morar na região ou porque quiseram sair. Assim como a expulsão dos judeus ficou conhecida como diáspora, a saída do povo árabe após a guerra ficou conhecida como Nakba, que em árabe significa catástrofe.
Em 1964 foi fundada a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que tinha como objetivo recuperar as terras palestinas e o retorno do povo que tinha saído de lá. A figura mais famosa da organização era Yasser Arafat, criador do Fatah, um grupo feito para negociar com Israel em busca do Estado laico palestino. Após a saída dos árabes, mais judeus migraram para Israel. E a coisa foi entrar num grau crítico em 1967, com o início da Guerra dos 6 Dias, porque durou 6 dias. Percebendo uma movimentação dos egípcios em suas fronteiras, Israel não pagou para ver e atacou os aeroportos militares do Egito, destruindo a sua frota aeronáutica. Na sequência, as tropas israelenses invadiram a península de Sinai e a faixa de Gaza, que eram territórios egípcios, deixando assim seu inimigo mais poderoso neutralizado. Na sequência, Síria e Jordânia atacaram Israel, que respondeu o ataque e invadiu esses países. Foi nessa época que Israel fixou algumas moradias na área da Cisjordânia e que causam polêmica até os dias de hoje. Com a vitória de Israel na Guerra dos 6 Dias, o seu território aumentou bastante. A Liga Árabe repudiou os ataques e diz que Israel não tinha motivos para atacar o Egito. Em resposta, Israel disse que o Egito estava descumprindo acordos e que só atacou para se defender. Temos agora um período de paz? Em 1972, nas Olimpíadas de Munique, 11 membros da equipe olímpica de Israel foram feitos reféns por 8 terroristas palestinos. O resultado foi a morte de 5 atletas e 6 treinadores israelenses, além de 5 terroristas. Em 1973, no Dia do Perdão, uma das datas mais importantes para os judeus, estoura a Guerra de Yom Kippur, onde Egito e Síria fazem um ataque surpresa a Israel. 20 dias depois, Israel derrota ambos. Mas, em 1979, a esperança renasce, já que Israel e Egito enfim assinam um acordo de paz em meio aos protestos do mundo árabe. Tanto o presidente do Egito quanto o primeiro-ministro de Israel à época dividiram o Prêmio Nobel da Paz pelo ato. Assim, o Egito se torna o primeiro país árabe a reconhecer Israel como um Estado e Israel devolve ao Egito a Península de Sinai. Tudo bem agora na história? Não, já que em 1981 o presidente do Egito foi assassinado por radicais que não se conformavam com o acordo de paz. E é nesse ponto da história, após o assassinato do presidente egípcio, dentro da década de 80, que nascem 2 grupos radicais para lutar contra Israel: Hamas e Hezbollah. O Hezbollah foi criado na Guerra Civil Libanesa. Já o Hamas foi criado em 1987 durante a primeira rebelião de palestinos que tinham como objetivo combater Israel. Essa rebelião ganhou o nome de Intifada e estourou após um acidente entre um caminhão e um ônibus que transportava trabalhadores palestinos. Teve quem não enxergou aquilo como um acidente. E pronto, era a gota que faltava. Dessa forma, bases israelenses foram atacadas por quase 6 anos. O que deu fim a essa primeira intifada foi a assinatura do Tratado de Oslo, onde Yasser Arafat, líder dos palestinos, e o primeiro-ministro israelense assinaram um acordo de paz. Um ano antes da assinatura do tratado, a OLP reconheceu Israel como um Estado e Israel reconheceu a OLP como o representante do povo palestino. O acordo de Oslo determinava a retirada militar da faixa de Gaza e da Cisjordânia, deixando as terras sob controle dos palestinos para que, enfim, a Palestina tivesse o seu próprio Estado. Em 1994, chegou a vez da Jordânia também reconhecer Israel como Estado, se tornando o segundo país árabe a fazê-lo. Tudo parecia bem, até que em 1995 esse primeiro-ministro israelense foi assassinado por um judeu que não concordava com a assinatura do Tratado de Oslo. Cara, estava tão perto. Após isso, os movimentos de paz não seguiram adiante. Já nos anos 2000, uma nova intifada começa após a visita de Ariel Sharon, um político israelense, à esplanada das mesquitas, que é um lugar sagrado tanto para judeus quanto para muçulmanos. Mas o cara ter ido lá foi encarado como uma afronta, desencadeando o conflito que terminou só em 2005. Já em 2017, o Hamas tentou novamente uma terceira intifada, dessa vez porque Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Só que essa tentativa não chegou nem perto das proporções das outras duas. E o que pegou é que, após a Guerra dos 6 Dias, Israel retomou o controle de toda Jerusalém.
Mas reconhecer a capital de Israel em Jerusalém é assumir que ela também não vai poder ser a capital do Estado ainda não criado da Palestina. Jerusalém atualmente é uma capital em disputa. Hoje os palestinos vivem na Cisjordânia, uma área que não pertence à Jordânia. E como o Estado palestino não foi criado, ela atualmente não pertence legalmente a ninguém. Mas é lá que vivem os líderes palestinos. E essa aí foi a desculpa que Israel deu para os bairros que avançaram para a área da Cisjordânia. Israel disse que não está invadindo nada porque esse território não pertence a ninguém. Espertinhos. Outra área que não pertence a ninguém é a faixa de Gaza, que hoje é território palestino, habitada por palestinos e dominada pelo grupo terrorista Hamas. O Hamas é o rival do Fatah, criado pelo Yasser Arafat, porque, como eu disse, enquanto o Fatah quer a resolução do conflito com Israel e a criação do Estado laico palestino, o Hamas, em seu estatuto de fundação, apenas quer o fim de Israel e a criação de um Estado religioso. Portanto, é extremamente errado dizer que o Hamas está defendendo os interesses da Palestina e do povo palestino. Não está. O objetivo do Hamas é a destruição do Estado de Israel e a criação de um Estado islâmico no lugar. O Hamas trabalha com a Jihad Islâmica, que são os mesmos fundadores da Al-Qaeda, que têm em comum o desejo de remover os traços ocidentais da região para a hegemonia muçulmana. Isso é fato. E só para você entender quando foi que o Hamas tomou o controle da faixa de Gaza, foi ao fim da segunda intifada, onde o Ariel Sharon determinou a retirada das tropas de Gaza, abrindo espaço para que o Hamas dominasse o local, que é pequeno, e vencesse as eleições. Após a tomada de Gaza pelo Hamas, um bloqueio foi feito para que a vida do Hamas fosse dificultada. Mas como existem 2 milhões de palestinos na faixa de Gaza, essa população também é atingida. Desde então, o Hamas segue atacando Israel, que, quando revida, é acusado de usar uma força desproporcional, mas segue se defendendo, dizendo que só revida porque a sua população civil é atacada. E é após toda essa história que nós chegamos aos eventos recentes de 7 de outubro de 2023, onde o mundo acordou com as redes sociais repletas de vídeos inacreditáveis. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas o que ficou claro foi que o Hamas invadiu Israel e tirou a vida de homens, mulheres, crianças e idosos de forma indiscriminada. A crueldade era tanta que tiravam a vida das pessoas, pegavam seus celulares, filmavam e postavam no Facebook para que toda a família e amigo assistissem às cenas de barbárie. Não foi um ataque ao Estado de Israel, foi um ataque às pessoas, à população, aos civis. A palavra adequada é massacre. Não foi um ato de reivindicação de nada, foi um ato de ódio, de maldade, de crueldade. O maior ataque terrorista desde o 11 de setembro, onde mais de 3 mil pessoas perderam suas vidas. Em Israel, nesse ataque, já são mais de 1.200 pessoas. O pastor Rodrigo Silva comentou algo que é importante a gente refrisar. É o maior ataque aos judeus desde a Segunda Guerra Mundial. Enfim, todos viram. Logo na sequência do ocorrido, Israel declara guerra ao Hamas. E é aí que entra, eu não sei se de forma proposital ou por ignorância, porque não é uma guerra declarada contra a Palestina e seu povo. É uma guerra declarada contra um grupo terrorista. Nesse, eu vou dizer, engano, muitas pessoas se declararam apoiadoras da Palestina e dos atos do Hamas, como se o que o Hamas fez fosse justificável perante as demandas da Palestina. Eu vi os piores comentários de gente que até pouco tempo atrás chamavam quem discordavam deles de nazis. Disseram que Israel promove um apartheid e por isso Israel deve pagar. A política brasileira se tornou inacreditável, como podemos ver em algumas matérias a seguir. Parlamentares do PT são contra a moção de repúdio a Hamas. Sessão da Câmara é suspensa após parlamentares do PT colocarem propositura de repúdio a Israel em meio à condenação do ataque terrorista do Hamas. Por ora, Brasil não vai propor sanções ao Hamas no Conselho de Segurança da ONU, da qual o Brasil esse mês é o presidente. MST chama a ação terrorista do Hamas de brava resistência. E após a repercussão óbvia, o MST apaga a nota de apoio à Palestina que citava a reação legítima a Israel. O assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, já escreveu a apresentação de livro do Hamas, onde ele disse que o Hamas ter papel central na Palestina é encorajador.
A nota do Itamaraty para noticiar a vida perdida de 2 jovens brasileiros veio com um frio: falecimento de cidadão brasileiro em Israel. Falecimento? Sério? Em entrevista na Globo, o ministro da SECOM, Paulo Pimenta, disse que chamar ou não o Hamas de terrorista depende da ONU. Mas em seu perfil ele chamou os presos políticos do dia 8 de terroristas. O embaixador de Israel no Brasil ressalta a falta de sensibilidade do governo do Brasil em pronunciamentos sobre o Hamas. Aliás, um ato foi convocado em Brasília por PSOL, o DSE da Universidade de Brasília, PT Juventude, MST, PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, PCB, dentre outros. Mesmo com conhecimento das imagens, mesmo sabendo o que o Hamas fez, eles foram até o ato para gritar: Viva Hamas! Um funcionário público nomeado por um parlamentar do Partido Comunista do Brasil falava abertamente sobre o seu apoio ao Hamas, além de zombar de cena de mulheres violadas por terroristas. O cara recebia mais de 20 mil reais por mês de salário, pago com o seu dinheiro. Após a repercussão, foi exonerado, apagou as redes sociais e disse que agiu no calor do momento. Mônica Valtvogo, da Globo, trouxe em seu jornal a relação próxima entre PT e Hamas. E após o jornal ir ao ar, ela foi mega atacada na internet. No outro dia, ela volta dizendo que usou a palavra errada, que o certo seria dizer que parte do PT tem simpatia pelo Hamas, já que em 2021, 20 parlamentares de esquerda assinaram um manifesto condenando a classificação do Hamas como organização terrorista. Entre eles, hoje, 2 ministros de Estado. Paulo Pimenta, que disse que só a ONU pode dizer que o Hamas é terrorista, e Alexandre Padilha, que às vésperas do ataque a Israel, recebeu em seu gabinete o servidor público exonerado por, no mínimo, antissemitismo. Gente, até o Papa se manifestou dizendo que Israel tem o direito de se defender. Então, entendam uma coisa, você pode apoiar o povo palestino, é justo e legítimo. Todos nós devemos nos solidarizar com os inocentes dessa tragédia causada pelo Hamas, de um lado e de outro. O que você não deve fazer é apoiar terrorista, porque isso é injustificável. A morte ao léu de civis judeus foi o que gerou a parte mais trágica da história da humanidade. Não há recreio em 2023, não existe argumento para te embasar. E eu não sei até onde vai essa guerra, mas eu espero, para o bem dos inocentes, que ela termine logo. Que os brasileiros em poder do Hamas sejam libertados. Na verdade, não só os brasileiros, mas todos os que estão em posse desse grupo terrorista. E claro, que Deus possa dar conforto a todas as famílias. Para encerrar, muita gente está questionando por que agora? Por que o Hamas está fazendo isso agora? Aliás, já foi anunciado nessa quarta que o Hezbollah também está entrando no conflito. Mas o que foi que aconteceu nesse tempo que a gente não viu? Segundo Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, em setembro desse ano, Israel e a Arábia Saudita estavam próximos de assinar um acordo de paz. Se a Arábia Saudita assina um acordo com Israel, enfraquece toda a revolta árabe contra Israel. E num momento de guerra, sentar para assinar esse tipo de acordo não é prioridade. Aliás, o revide de Israel pode interferir no ânimo da Arábia Saudita. Para mim, faz sentido, apesar de ter várias outras teorias. Bom, galera, isso foi o resumo do resumo para que você pudesse entender de fato o que rolou nessa longa história que definitivamente não começou no sábado, dia 7 de outubro.